Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Paranaíba, Record TV. Eu sou Danilo Cacheta e estarei com você aqui durante as próximas semanas, enquanto o colega Rick Paranhos curte umas férias. Bom, e a Semana Política de Uberlândia terminou agitada com o anúncio do novo secretariado do governo do prefeito eleito Odelmo Leão. Vamos acompanhar os nomes que foram anunciados por ele na sexta-feira. 13 homens e 9 mulheres. Essa é a composição do novo governo de Uberlândia. Na Secretaria de Administração, assume a ex-secretária e administradora Marli Melazzo. Agropecuária, Abastecimento e Distritos, também a ex-secretária e veterinária Valquíria Naves. Comunicação Social, a jornalista Maristela Gramacho. Secretaria de Cultura, a ex-secretária Mônica Debs. Desenvolvimento Econômico e Turismo, o consultor Dilson Dalpiaz. Desenvolvimentos Social, Trabalho e Habitação será a ex-secretária Iracema Marques. Secretaria de Educação, a pedagoga Célia Tavares. Na Secretaria de Finanças, o administrador Renkmar Borges. Na Secretaria de Gestão Estratégica, também o administrador Rafael Leles. Na Secretaria de Governo, a primeira-dama Ana Paula Junqueira. Na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico, o engenheiro Dorivaldo Rodrigues. Na Secretaria de Obras, o engenheiro e vereador Norberto Nunes. Na Secretaria de Planejamento Urbano, a arquiteta Denise Atux. Na pasta de Prevenção às Drogas, Defesa Civil e Defesa Social, o delegado da Polícia Federal, Emerson Aquino. Na Saúde, o ex-secretário Gladstone Rodrigues. A pasta de Trânsito e Transportes será ocupada pelo vice-prefeito Paulo Sérgio Ferreira. Na Procuradoria-Geral do Município, a advogada Ana Carolina Lavrador. Na Controladoria-Geral do Município, o também advogado Modesto Rabelo. Nas autarquias do primeiro escalão, o engenheiro civil Sérgio Atier assume a direção do DEMAI. O advogado Luiz Carlos do Egito será o diretor da EMAN, empresa responsável por reformas e manutenções da Prefeitura. A FUTEL será dirigida pelo professor de Educação Física Silvio Soares dos Santos e a PRODAUB, que cuida da área tecnológica, será comandada pelo administrador Reginaldo Mendes. Bom, estes então foram os nomes do novo secretariado do governo do prefeito Odelmo Leão, que vai para o seu terceiro mandato à frente da Prefeitura de Uberlândia. Ele está aqui conosco. Prefeito, muito obrigado pela presença do senhor. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a você. Bom dia àqueles que estão nos assistindo. Que todos possamos ter um bom domingo. Bom, prefeito, estamos aí já aproximando do fim do ano, início do governo do senhor. Nós vimos esses nomes todos. São 9 mulheres e 13 homens. Eu percebo que o senhor privilegiou funcionários efetivos e também nomes mais técnicos, muitos deles que já inclusive estiveram nas administrações anteriores do senhor. Qual foi o critério principal estabelecido para a escolha do secretariado? O conhecimento, a eficiência e a técnica. A situação que nós encontramos hoje em Uberlândia, nós temos que procurar por secretários e secretárias que tenham conhecimento da pasta, para que ele tenha uma maior facilidade de encontrar os caminhos que Uberlândia precisa buscar. Portanto, é um momento muito difícil. Inclusive, eu disse isso durante toda a nossa campanha, não sei se você lembra, que a tarefa minha seria uma tarefa muito difícil, mas estou aí, pronto para cumpri-la. Deus vai nos abençoar, a nossa cidade, e vai dar caminho. Deus põe na nossa vida, Ele ajuda a gente a encontrar o caminho de saída dessa crise que eu acho sem precedentes na nossa cidade. Eu queria falar ainda do secretariado. Nós percebemos que o senhor não deu muita importância, acredito eu, para os partidos políticos da coligação do senhor. O senhor privilegiou, como eu disse, nomes técnicos, uma coisa mais técnica e profissional. Mas como é que fica a base do senhor na Câmara? O senhor vai precisar desses partidos para conseguir aprovar os projetos. E aí? Eles não estarão no governo? Olha,
eu quero dizer a você que eu tenho a confiança de que os senhores vereadores e vereadoras eleitas entendem o novo momento que o Brasil exige de todos nós políticos. A política está mudando a cada dia. E o político não acompanhar essas mudanças, certamente o povo o mudará. Portanto, nós temos que ter essa consciência que todos nós temos a responsabilidade de encontrar o caminho que todo uberlandense espera que o governo encontre. Então, o governo encontrando o caminho, certamente com o apoio da Câmara, a Câmara também encontrou um novo caminho político, uma nova maneira de fazer política. Então, portanto, eu tenho essa expectativa. Eu disse durante toda a campanha, eu tive 17 partidos na minha coligação, de que a escolha do secretário e das secretárias era uma competência minha e uma responsabilidade minha. Então, tudo aquilo que eu disse durante a campanha, eu estou executando e tenho que executar porque o povo me conhece assim. O senhor não teme perder apoio no decorrer do ano? Veja bem, nenhuma ação que eu vou implementar na cidade de Uberlândia será ação para mim. Serão todas ações que vão beneficiar a população. Portanto, eu espero, novamente, digo, que a Câmara de Vereadores esteja imbuída de que todos nós temos esta responsabilidade nesse momento difícil da cidade de Uberlândia. Na quinta-feira à noite, o senhor convidou muitos desses vereadores para ir até a casa do senhor, para conversar sobre o início dos trabalhos e tudo mais. O que o senhor disse a eles? Eu disse e anunciei naquele momento o novo secretariado, que eu gostaria que ele soubesse antes que a imprensa fosse comunicada oficialmente, como também das primeiras ações que nós vamos implementar a partir do dia 2 de janeiro, espero eu, vou fazer o convite à Câmara para que ela se reúna e vote matérias que são de importância para a cidade de Uberlândia, para que nós possamos iniciar o novo governo. Em 2009, quando o senhor foi reeleito, em 2009 o senhor assumiu o segundo mandato, o senhor foi muito criticado, inclusive pelo próprio prefeito Gilmar Machado, de ter feito essa reforma administrativa e mudanças iniciais do segundo mandato por lei delegada. O Ministério Público até chegou a questionar. Dessa vez o senhor está mandando tudo para a Câmara. O senhor está confiante de que todas essas propostas serão aprovadas? Sim, eu tenho a convicção, e inclusive nessa reunião nós fizemos vários comentários, foi muito claro com os senhores vereadores e vereadoras que lá estavam, da necessidade da votação dessas matérias, que elas vão só beneficiar a nossa cidade. E, portanto, um governo enxuto, um governo organizado, com nova estrutura administrativa, todos nós temos que ganhar, e principalmente o povo de Uberlândia. Eu vi, foi uma mudança até, vamos dizer, pequena para aquilo que a gente esperava. O senhor passou de 19 para 17 secretarias, fechou algumas superintendências, transformou em diretoria e tudo mais. Mas o impacto disso, já foi possível levantar? Nós estamos levantando, Danilo. Olha, veja bem, é uma transição muito difícil. Todo esse trabalho que nós fizemos até agora foi com pouquíssimas informações que vieram da Prefeitura, ou quase nenhuma. Foi das pessoas que nós temos conhecimento dentro da Prefeitura, que foram levantando esses dados a nosso pedido, nos passando esses dados, e aí a gente, dentro da medida do possível, nós fomos, logicamente, evoluindo na formatação desses novos projetos. Mas quando você pega, por exemplo, só um exemplo, quando você pega essa superintendência que você disse aí, quando você elimina 7, você só aí faz uma economia de quase R$500 mil. Quando você olha para o sistema de saúde, onde você tem duas secretarias, você tem a Secretaria de Saúde e tem a Fundasus, quer dizer, 2 gastos desnecessários, o gasto tem que ser um só. Quando você corta a questão da diretoria, dos investimentos que são feitos ali, numa primeira fase em torno de 280 mil e na segunda 300, próxima a 600, e você multiplica isso aí por 12, são 7 milhões e 200 por ano. Quando você multiplica isso por 4, dá quase 30 milhões de economia. Então, portanto, nós vamos chegar à Prefeitura, vamos ver realmente aquilo que nós estamos encontrando, ver a profundidade dessas reformas. Por exemplo, todo secretário e secretária sabe que nos cargos comissionados, nós vamos preferencialmente atender o servidor efetivo. Logicamente, terá algum outro não concursado, sim. Às vezes, em determinadas posições, você tem que trabalhar com pessoas que não são do quadro efetivo. Mas, portanto, nós vamos nessa direção. Foi esse o encaminhamento que eu disse a todos os secretários e secretárias e vamos persistir nesse rumo.
O senhor falou na sexta-feira, inclusive, naquela coletiva que o senhor concedeu lá no gabinete, que é o seguinte: o senhor determinou aos novos secretários para que fizesse, logo no início de janeiro, uma auditoria em cada pasta. O senhor desconfia, ou com base nesses documentos poucos que foram enviados, o senhor disse que foram poucos, da transição, que tem coisa errada, que tem coisa que o senhor acha que está faltando ali? Danilo, eu não vou à caça às bruxas. Eu vou, logicamente, fazer o meu governo. Eu tenho que preocupar com o meu governo. O que eu disse aos secretários e secretárias, que cada um de nós temos que ter um levantamento de mobiliários, de coisas que vamos encontrar na prefeitura. Porque a partir daí, nós seremos os responsáveis por esse material. Por exemplo, eu tenho informações de que na UAI Martins tinha 25 medidores de pressão. Hoje tem um medidor para os médicos todos. Então nós temos que saber o que nós vamos encontrar. Por exemplo, o Hospital Municipal, nós já temos uma auditoria quase pronta. Posso te falar que o hospital hoje funciona somente com 40%. Camas quebradas, macas quebradas, poltronas quebradas, os aparelhos de alta precisão que nós investimos ali, tudo parado por falta de manutenção. Só de início no Hospital Municipal, nós vamos gastar a coisa próxima a 4 milhões e 700 para fazer a manutenção desses equipamentos. Porque nós temos que ter um hospital que funcione na sua plenitude. Logicamente, vamos voltar àquela rede PSF, UBS, as UAIs atendendo o povo de Uberlândia e o Hospital Municipal para atendimento desta rede. E lógico, nós vamos persistir também que a Universidade Federal faça os atendimentos de média e alta complexidade, que é a função deles na saúde pública. E uma coisa que me preocupa muito nisso também, por outro lado, é o Hospital de Medicina, que está parado. A empresa quebrou, o juiz lá do Rio de Janeiro não autoriza você chamar a segunda convocada, aí a obra está parada porque eles têm acerto trabalhista. Agora nós temos que concluir esse hospital, que são 500 leitos para atendimento não só de Uberlândia, mas de toda uma região. Então nós temos que buscar equilibrar as coisas na nossa cidade e vamos determinados ao trabalho. Como é que o senhor pretende fazer isso, intermediar de que maneira para esse hospital terminar? Quando deputado, porque eu sou deputado ainda, eu fui várias vezes, fui ao presidente da República, fui ao ministro da Saúde, ministro da Educação, e nós estamos buscando um caminho para isso. Com o novo reitor, espero que a gente possa buscar um caminho e concluir essa obra tão necessária. E outra coisa que eu disse, nós temos que entender o seguinte: você não precisa concluir na totalidade, você vai concluindo por partes. Concluiu uma parte, põe para funcionar. Concluiu a segunda, põe para funcionar. Porque aí nós vamos melhorando o atendimento da saúde pública, não só em Uberlândia, mas em toda a região. O senhor falou aí da Fundasus. Como é que vai ser essa extinção da Fundasus? Já começa em janeiro, não tem Fundasus mais? Como é que vai funcionar? Nós vamos, logicamente, passar as administrações das UAI para o terceiro setor, como eu sempre trabalhei. Nos primeiros 2 mandatos, o que estava errado no entendimento do Ministério Público é só uma fundação administrar todas. Mas há uma concordância que nós possamos dividir em 2 e cada terceiro setor que se tiver disposto a assumir esse trabalho vai assumir 2 UAIs e aí nós vamos subdividir e vamos ter aí em funcionamento pleno com os funcionários da Fundasus trabalhando no terceiro setor, que nós tivemos a preocupação de manter o funcionário, manter os seus direitos trabalhistas. Por exemplo, o Ministério Público tinha um entendimento de que pela contratação que foi feita, nem os direitos trabalhistas pelo contrato que foi feito, esse servidor não teria esse direito. Eu fiz um apelo ao Ministério Público, falei, eu não posso concordar de que um trabalhador trabalhou, deu a hora da sua vida no seu trabalho e não tem os seus direitos garantidos. Nós conseguimos garantir, inclusive, os direitos dos trabalhadores. Mas como é que vai funcionar isso? São hoje, se eu não me engano, 1.500 servidores. 1.560 aproximadamente na Fundasus. Na Fundasus. O senhor vai chegar e já transferir todo mundo para a Secretaria de Saúde, é isso? Não, transferir para o terceiro setor. Ah, para o terceiro setor. Porque nós faremos uma contratação emergencial, depois não é necessário, porque o Supremo já deu essa decisão. Mas nós vamos fazer também, para ficar um processo claro, uma licitação simplificada para que cada um possa assumir a sua função e começarmos a mudar a saúde de Uberlândia. SPDM fica com 2. A Fundação Maçônica com 2, Sal da Terra com 2 e nós estamos olhando o outro setor que poderá ficar com as outras 2. Que pode ser a Shalom. Pode ser a Shalom também. Tá certo. Bom,
Esse bloco está terminando agora. Na volta nós vamos falar sobre os servidores municipais, como é que ficam os salários. O povo já não aguenta mais ter salário parcelado e atrasado, viu, prefeito? Nós vamos saber se em janeiro vai ter dinheiro por ali. O prefeito Odelmo Leão fala conosco aqui no Política Cruzada. Um minutinho só, nós voltamos já. O Política Cruzada está de volta aqui na tela da TV Paranaíba, Record TV, e hoje estamos recebendo o prefeito eleito de Uberlândia, Odelmo Leão, deputado federal ainda. Bom, prefeito, deixa eu saber do senhor como é que está a questão do caixa, do orçamento. O senhor conseguiu levantar alguma coisa? Não foi muito claro para a gente quanto que o senhor vai receber no dia 1º de janeiro. O senhor tem uma expectativa de qual será o caixa que o senhor vai pegar aí no dia 1º? É outra informação que nós não conseguimos levantar, porque as pessoas que estavam nos acompanhando do atual gestão, parece-me que nem eles sabem o furo que existe aí. Até eles acham que não têm assim a noção daquilo que ficará de resto a pagar. Agora, você tem que ter uma avaliação. Por exemplo, você tem a SPDM deve 27 milhões, para o pessoal de limpeza de lixo me parece que 12. De asfalto, 6. Aí você vai somando, não paga a folha de dezembro, não paga 13º. Então, eu acho que somente em janeiro, quando nós vamos assumir a prefeitura, nós vamos, logicamente, ter uma noção daquilo que ficará de resto a pagar. Agora, eu já assino um decreto dia 1º também, nomeando uma comissão de servidores efetivos, porque todo o resto a pagar será todo ele auditado, conferido, se for obra, a medição que foi feita e, logicamente, se o serviço foi entregue, para aí sim nós podemos começar, logicamente, a ter uma avaliação de como vamos proceder esses pagamentos. Então, eu acho que nós vamos ter que ter, primeiro, essa entrada na prefeitura para ter a ciência exata daquilo que vamos receber. Tem uma lista aí de fornecedores, empresas, credores da prefeitura que estão ansiosamente esperando a chegada do senhor para ver se vão conseguir receber alguma coisa. O senhor disse dessa comissão, ok, mas como é que vai ser isso? O senhor pretende chamar esses credores para conversar? O senhor pretende fazer um escalonamento de pagamento? Como é que, do ponto de vista prático, como é que isso vai funcionar? Nós vamos ter que, logicamente, saber quais são esses extras a pagar e se realmente existem. Agora, nós temos que ter a consciência que na questão da saúde pública nós temos que dar continuidade, na limpeza urbana, na questão do tapa-buraco, na questão do combate ao mosquito Aedes aegypti, nós temos a dengue, a zika, nós vamos fazer aquela operação cidade limpa, bairro a bairro, onde haja mais incidência do mosquito, para começarmos a operação aí com Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, Serviço Urbano, DEMAI, enfim. Fazemos um choque em cada bairro desse, limpeza urbana, pedir às pessoas para colocar os entulhos dos quintais nas calçadas, carregar, tirar, limpar, porque nós temos que ter uma ação emergente na questão da dengue desse... um monte de doenças agora, né? Zika vírus que está aí. Então, vai ser uma operação de guerra. Então, nós precisamos de ter o apoio de toda a população, da Polícia Militar, do Bombeiro, do 36º, quer dizer, uma operação envolvendo toda a cidade, para que nós possamos, logicamente, minimizar o máximo que nós pudermos minimizar. Então, são gastos, como você veja bem, a educação. Nós temos que preparar o mínimo das escolas com manutenção, pintura nem digo, para que os alunos possam voltar numa escola onde tenha condição de ficar, com merenda escolar, com o professor na escola. Eu tive uma informação que mais de 500 professores vão se aposentar. E eu pergunto, deixou isso preparado? Por exemplo, e a contratação para suprir essas faltas? Vamos ter que fazer um emergencial. Então, a coisa, nós vamos no início, vai ser muito emergencial e, logicamente, acudindo aquilo que afeta o dia a dia do cidadão. Mas os professores vão receber as férias de janeiro? Dia 4 eu tenho que pagar férias. E aí? Eu só posso te responder a hora que eu estiver lá, porque eu não sei qual vai ser o recurso que eu vou receber em caixa. Então eu vou ter que chegar, olhar a arrecadação que eu terei em janeiro, já pedi o Equimar para que olhe essas contas vinculadas, Fundep e outras coisas mais,
para que nós possamos, logicamente, utilizar aquele recurso que for necessário, pagar as férias e começar a honrar com os servidores públicos, conforme eu honrei nos meus 2 mandatos. Agora, no começo vai ter a dificuldade de equilíbrio econômico? Vai, mas a minha pretensão é sempre a atenção ao servidor público, porque ele que trabalha na prefeitura, lá é o trabalho dele. Então nós temos que ter, no mínimo, respeito com todos eles. Pela experiência do senhor e pelo que o senhor já viu aí do orçamento, aliás, das contas, do caixa da prefeitura, é possível fazer assim imaginar como vai pagar os salários dos servidores? Porque há uma preocupação muito grande com relação a esse atraso de pagamento, parcelamento. Tem gente que está recebendo dia 22, 23 do mês o salário do mês anterior. E aí, o senhor já tem assim uma previsão? Olha, esse dinheiro aqui, o dia que ele entrar, ele é servidor, como é que é? Já estamos preparando isso, eu disse que eu já conversei com o Equimar, já disse a ele o que é prioridade. O dinheiro entrando no caixa é para atendimento das prioridades. Hoje, você poderia até me perguntar, e as obras? As obras vão esperar um pouquinho. Isso, já era. Mesmo porque elas estão paradas. Não, mas o viaduto da Rua Olegário Maciel, por exemplo, está funcionando. Não, por exemplo, o viaduto da Olegário Maciel. Coitado daqueles moradores que estão ao lado daquele viaduto, né? Eles não tiveram o mínimo de atenção e respeito com aquelas pessoas. Eu pergunto, como vão ficar aqueles moradores ali, que tiveram as suas casas inviabilizadas? Eu tenho, por informação, não é oficial, que eles entraram na justiça contra a prefeitura. Isso. Então, são uma série de coisas que vão ter que ser reorganizadas. Agora, nós vamos fazer uma gestão pública sempre com essa atenção. E eu pretendo, Danilo, já nos primeiros meses, regularizar essa questão de servidor público para que eu realmente possa manter aquele equilíbrio que eu sempre mantive. Por exemplo, o novo plano de carreira que eles falaram não está implementado. Quer dizer, reuniu, planejou, mudou, e aí? Então, você sabe, são sérias as dificuldades que nós vamos encontrar. Também aí. foi implementado no governo, nesse atual governo, o Vale Refeição. O Vale Refeição, eu tenho uma informação também que não é oficial, que devem 7 milhões de reais, só aí. Então, qual que é a pretensão minha? Janeiro eu pago o salário e pago o Vale Refeição de janeiro. Aí você fala, e o restante? Nós vamos ver qual vai ser a melhor forma de nós fazermos esse parcelamento ao servidor. Então, assim, só para eu entender, o senhor vai pagar o de janeiro, então o senhor paga em fevereiro, né? Que corresponde ao mês trabalhado em janeiro, correto? Normalmente, se você, último dia. Se você se recordar, eu sempre antecipei. Isso, lembra. E eu prefiro continuar assim, se eu tiver a condição de antecipar. Entendi. Entendeu? Então, agora eu entendi. O senhor vai pagar o salário de janeiro, no final do mês de janeiro, para os servidores, e o que ficar para trás ali de segunda parcela do 13º, de folha que a gente não sabe se aí, dependendo do saldo em caixa, das arrecadações que tiver em janeiro, nós podemos fazer uma programação. Mas Entendi. Isto vai depender muito de como nós vamos encontrar as finanças. Correto? Milagre, eu nunca prometi, nem na campanha, eu prometi que nós íamos trabalhar juntos e reconstruir Uberlândia. Então nós estamos começando a fazer isso. Para você ter ideia, nós estamos trabalhando com essa equipe nossa desde o dia 5 de outubro. Não é possível você mexer como nós já mexemos, inclusive na estrutura administrativa da prefeitura, sem informações ou com poucas informações, fazer o que nós fizemos até agora. Se eu esperasse entrar na prefeitura para fazer o trabalho que eu fiz de 5 de outubro para cá, aí, Danilo, eu ia perder mais um ano. Então nós já antecipamos alguns fatos. Tá certo. Eu queria voltar no assunto das obras que o senhor mencionou, que chama muita atenção. Eu quero voltar no viaduto da Rua Olegário Maciel. Ali, era na Avenida Rondon Pacheco, um trânsito muito movimentado, muito tumultuado. A obra, claro, como toda obra, atrapalha temporariamente o fluxo das coisas, mas se aquela obra parar, o trânsito vai ficar daquele jeito por quanto tempo? Essa é uma obra que não pode parar. Então nós temos que examiná-la, ver quais são as condições, como é que está a questão de pagamento à empresa, ver se não vai ter nenhum resto a pagar desta obra também, chamarmos a empresa e fazermos um acerto com ela. E aí concluir e abrir aquilo ali, porque aquilo ali já está por demais atrapalhando o trânsito, não só na Olegário, mas na Rondon, enfim, naquelas regiões todas ali.
Essa é uma obra que ela está praticamente no seu final e nós não podemos ter a irresponsabilidade de parar ela. Não, essa tem que ter a sua finalização. E aquelas UPAs? A do Pacaembu, ao que tudo indica, ele entrega até o final desse mês, pelo menos foi o que disse. Mas certamente vai sobrar para o senhor equipar, contratar funcionário e tudo mais. E aí? E aí nós vamos priorizar o primeiro que está atendendo o povo. Reorganizar as UAS, pôr as UAS para atender a população de Uberlândia, os PSFs, as UBSs, enfim, nós vamos agir em primeira mão naquilo que está mais incomodando a população de Uberlândia, remédio. Por exemplo, nós já fizemos um contato com a SPDM, nós poderemos fazer de acordo com o Ministério Público, porque tudo que eu estou fazendo, eu estou conversando com o Ministério Público. Não estou fazendo nada só da minha cabeça ou da minha equipe. Nós vamos antecipar uma compra através da SPDM, nós já estamos formatando um modelo que podemos fazer para que no começo de janeiro a gente já possa adquirir em torno de R$2 milhões em compra de remédios para que possamos abastecer as nossas unidades de saúde, inclusive equipamentos, para poder dar condição para o médico trabalhar, luva, seringa, agulha, enfim, isso tudo está faltando. Então nós vamos poder ter um emergencial nesse sentido também. Mas como que o senhor vai fazer isso, sendo que a Fundasus aí tem mais de 27 milhões que ela não recebeu? Como é que é esse convênio? Esta conta da Fundasus, e existe até uma contestação do Ministério Público que eles não querem que mexam nela. Já tem uma recomendação nesse sentido. Se tiver dívida dentro da Fundasus, vão ter que se entender com a justiça, não comigo. Eu já disse e vou te dizer de novo e aos nossos telespectadores, eu não vou atrás de problema de ninguém. Eu vou atrás de resolver as questões que estão afligindo o nosso povo. Essas coisas aí é um acerto que não pertence a mim, pertence a quem fez e com quem de direito. Então, na sexta-feira, inclusive, o senhor tinha até mencionado que deve ter aí pouco mais de R$1 milhão no caixa da prefeitura. O senhor chegou a levantar esse número? Não, a informação é que nós temos, mas R$1 milhão hoje, com a prefeitura que deve ter, de resto a pagar mais de 100 milhões, 13º, folha, e além da dívida aos fornecedores, representa muito pouco. Muito pouco. A gente acha que R$1 milhão é muito dinheiro, né, para a vida da gente, mas no município não vale quase nada, né? Para a conta que está aí. Bom, chegamos ao final desse segundo bloco. Na volta nós vamos falar de mais assuntos polêmicos aqui com o prefeito eleito de Uberlândia, Odelmo Leão. Entre eles, claro, aquela polêmica envolvendo a votação lá no Congresso Nacional, em que ele, deputado federal, esteve lá. É daqui a pouco, Minuto Sol. De volta aqui no Política Cruzada, hoje recebendo o prefeito eleito de Uberlândia, deputado federal, Odelmo Leão. Prefeito, eu queria saber sobre concurso público. A Prefeitura de Uberlândia anunciou um concurso público. Esse concurso foi alvo de várias contestações do Tribunal de Contas do Estado. Ele esteve suspenso, depois não teve, depois está de novo. Agora, por outra razão, o concurso continua suspenso. Caso ele seja liberado pelo TCE, o TCE fala assim, não, podem realizar dessa forma o concurso. E isso já esteja no governo do senhor, o que o senhor vai fazer? Veja bem. Pelas informações que eu tenho, ele tem várias pendências. Na minha avaliação, o Tribunal de Contas não vai aprovar esse concurso que ele está. Portanto, eu vou ter que atender aquilo que for demanda do meu governo e aquilo que for demanda dos pontos emergenciais do meu governo. Portanto, nós não vamos fazer um governo olhando para orçamento, mesmo porque você não pode olhar orçamento, você tem que olhar o caixa. O que eu tenho de dinheiro, o que eu posso fazer com esse recurso que está disponível para mim poder investir na população de Uberlândia para melhor atendê-la. Então, concurso público, nós vamos dar uma parada, vamos chegar na prefeitura, ver o que é emergencial, onde é que falta, por que falta, e aí vamos atuar nestas áreas. Inclusive, a expectativa que o senhor fez aí, o levantamento preliminar, é que a arrecadação de 2017 não chegue aos 2,5 bi que está no orçamento. Se você pegar o orçamento deste ano, 2016, ele foi projetado em torno de 2,3 bilhões. Pelas avaliações, vai se arrecadar em torno de 1,8 bilhão. Quer dizer que faltou 500 milhões nesta projeção de arrecadação. Para o próximo ano, as nossas análises
É um orçamento que foi feito e foi votado pela Câmara de 2 bilhões e meio, aproximadamente. Ou 2 bilhões e 600, uma coisa assim. E a projeção de arrecadação é 1 bilhão e 900, quer dizer, vai faltar 600. Agora, uma coisa que eu pergunto e digo é assim, no orçamento de 2 bi 300, já tinha sinais de luz amarela acesa no gasto com o servidor público. Quer dizer, já estava com 52% de gasto com os servidores, enquanto que a lei, o máximo que você pode atingir é 54%. Agora, se você calcular esse servidor público, não em 2 bi 300, mas em 1 bi 800, você vai ver que já ultrapassou o limite de gastos. Sem dizer, Danilo, que eu tenho, por exemplo, os novos conjuntos habitacionais que estão. Isso. Aqui lá perto do Prata. Aquele conjunto ali tem 8 escolas, 2 postos de saúde, que o contrato da Caixa com a Prefeitura, assim, quem construiu o posto de saúde e as escolas foi a Caixa Econômica Federal. Agora, com um compromisso. Colocadas as pessoas ali, a Prefeitura tem 120 dias para equipar esses equipamentos de saúde e educação e colocar o pessoal para funcionar. Eu pergunto, se eu já estou no limite de contratação de servidor, como que eu vou poder operar nesse sentido? Por exemplo, aquele conjunto ali, eu fiz uma indagação à Caixa, se lá está projetado transporte público. Eu não vejo nenhuma projeção para transportar um bairro com 20 mil pessoas, não tem um projeto ainda de transporte público, não tem um projeto de varrição, de coleta de lixo. Quer dizer, uma coisa totalmente fora de pensamento. Não dá para tocar uma coisa assim. Por exemplo, no Córrego do Óleo, que lá chamava Cidade Verde, mudaram o nome, lá também tem 2 escolas que vão precisar de ser equipadas, ser colocados servidores e, logicamente, colocar para funcionar. Mas aí nós temos o teto do servidor. E aí? Como você falou também nas UPAs, isso, que não sei se vai ficar pronto na sua totalidade, se vai ficar equipada, se vai ficar pronta. Aí você vai ter a outra questão também de servidores para ser colocado nessas UPAs. isso. Então, uma coisa feita assim, sem muito planejamento. E é uma coisa difícil. Mas essas casas eu queria falar mais sobre elas, porque a população tem ligado muito aqui no jornalismo da TV Paranaíba. Ah, mas eu fui contemplado, eu estou esperando na fila, ia ter o sorteio, não ia, não entrega essas casas, fizeram um protesto lá. E aí, a população que quer saber, e essas casas, elas estão lá, como é que o senhor vai fazer? Eu aproveito para dizer à nossa população, tão lembrado de quando fizeram aquele sorteio lá no Parque Sabiá, levaram 40 mil pessoas para sortear 5 mil aproximadamente. As pessoas que estavam ali, as 40 mil pessoas, já deveriam estar com seus cadastros sociais aprovados. Renda, a visita social, todas aptas para poder receber a moradia. Acontece que fizeram um sorteio político. Agora, quando sortearam 5 mil e foram olhar os cadastros das pessoas, tem pessoas que a renda é superior, tem pessoas que não se enquadram no programa da Caixa Econômica. Essa é que é a verdade, meu amigo. Esta é que é a verdade. O senhor vai ter que reavaliar todo mundo? A Caixa que reavalia, não é a Prefeitura. A Prefeitura seleciona e manda a seleção de famílias para a Caixa, e a Caixa que seleciona fulano, beltrano. Então, sempre foi assim. E esta é a regra da Caixa Econômica Federal. Então, a informação que eu tive também oficial da Caixa, me parece que eles teriam pronto ali aproximadamente 1.800, 1.900 famílias, somente que estariam aptas a morar nesse bairro, novo bairro ali na saída do Prata. Quer dizer, não teve a capacidade de fazer a visita técnica, da assistente social e fazer a visita em casa, porque tem todo um trabalho que é feito pela Prefeitura, que é o levantamento das famílias. Então, isso, infelizmente, não foi concluído. E outra coisa, falta alvará, falta vários credenciamentos da Prefeitura.
A obra na sua totalidade não está concluída e para ser entregue tem que estar 100% concluída. São situações que realmente nós vamos receber desta forma. Bom, o deputado federal Odelmo Leão esteve numa votação polêmica no Congresso Nacional. O senhor, inclusive, foi alvo de um bombardeio de críticas nas redes sociais em função daquela votação do pacote anticorrupção. Lembrando ao telespectador, foi um monte de medidas, foram propostas pelo Ministério Público e dali acabou sendo desfigurados pelo Congresso Nacional, que mudaram muitos desses temas. Mas o senhor, necessariamente, foi muito criticado pelo fato de ter votado aquela emenda, a famosa emenda 4 a esse projeto, que pune juízes e promotores envolvidos em denúncias e tudo mais. E aí, o que o senhor tem a dizer sobre esse caso? O senhor se arrependeu de ter votado dessa maneira? O tempo é o senhor da razão. O tempo é o senhor da razão. Falaram que pararia a Lava Jato. Parou? O que parou? O que tem que se parar é nessa briga de poder judiciário com o Congresso Nacional. E isso não está ficando bom. Eu acho que isso é que tem que parar. Eles estão medindo forças? Você está vendo todo dia. Um liminar no Senado, o Senado não cumpre, volta para trás, o Supremo julga. Essas coisas não podem existir. Por exemplo, a Câmara vota e vê um ministro e manda cancelar a votação, manda voltar para trás. Ora, o Congresso é um poder independente, é o poder legislativo. Então, mas voltando a essa sua pergunta, eu quero dizer assim com muita tranquilidade. Ninguém, nem os próprios promotores e juízes, são favoráveis que uma pessoa da justiça cometa um ato ilícito e, como pena, ele receba a aposentadoria e o afastamento. Essa é a pena. Eu te pergunto como cidadão, você concorda com isso? Mas eles defendem que existe um estatuto próprio, com uma série de situações, de punições. Então eu vou de novo lhe dizer, qualquer cidadão que cometer qualquer ato é punido pela lei. Ele não é premiado pela lei. E quando você se comete um ato aí, você não tem nenhuma penalidade. Você tem o afastamento e ainda recebe uma aposentadoria proporcional. Isso para mim não é pena. Agora, para quem for, essa não é a minha opinião. Agora, sim, na verdade, independente se é certo, se é errado, se o senhor está convencido ou não do voto do senhor, é fato que isso gerou um desgaste imenso para o senhor, já aí antes de começar o governo, com o próprio empresariado, a classe empresarial repugnou isso, o Ministério Público aqui nesse programa esteve também fazendo questionamentos. Como é que o senhor está lidando com isso? O senhor acha que prejudicou o governo do senhor? Com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Você tem que ter tranquilidade. O meu governo fará as coisas de interesse do povo de Uberlândia. Eu acho que todos, Poder Judiciário, Ministério Público, todos nós que temos as nossas responsabilidades, queremos o bem da cidade de Uberlândia. Então não vejo como atrapalhar o governo. Eu não vou fazer nenhuma proposta que não seja favorável ao povo de Uberlândia. Eu não vou fazer uma proposta de interesse do Odelmo. Eu passei 8 anos prefeito, eu vou lembrá-los. Eu tive um único projeto rejeitado na Câmara. Foi no mês de dezembro, eu não me recordo o ano. Do IPTU? Do IPTU progressivo, que eu estava cumprindo uma determinação de uma lei federal e naquela época o partido do PT da Câmara, que aliás defende o IPTU progressivo, derrubou o projeto. O que eu fiz? Janeiro. Eu fiz novamente o projeto, mandei em fevereiro, eles aprovaram. Foi o único projeto rejeitado que eu tive. Então não vou fazer nenhuma medida que seja benefício do Odelmo. Eu estou aqui, e digo de novo, em respeito ao povo de Uberlândia, assumindo um dos maiores desafios da minha vida. Eu tenho consciência disso. Portanto, eu não vou trabalhar a meu favor, vou trabalhar a favor da cidade de Uberlândia e a favor do povo de Uberlândia.
Bom, nós já estamos caminhando para o final, prefeito, mas antes disso eu gostaria de que o senhor olhasse nos olhos da população de Uberlândia. Eu olho sempre. E dissesse a eles que estão com toda certeza, com muita expectativa de que haja alguma mudança em 2017, de que a economia restabeleça, de que não aconteça atraso, porque atrasa um pagamento do servidor e prejudica a economia da cidade inteira, né, que são muitos servidores. Eu queria que o senhor desse a mensagem final que o senhor tem aí já agora, se aproximando do senhor assumir o governo. Com o apoio de todos vocês, dos servidores públicos, de toda a população, de todos os servidores da saúde, da educação, das áreas sociais, do desenvolvimento econômico, nós todos juntos, com as bênçãos de Deus, vamos achar o melhor caminho para o povo de Uberlândia. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Boa sorte. Acho que o senhor vai precisar. E que Deus nos abençoe. Tá aí então o prefeito eleito de Uberlândia, Odelmo Leão, falando aqui conosco. No domingo que vem, às 7:55 da manhã, a gente está de volta aqui no Política Cruzada. Para você um bom domingo, uma excelente semana e até lá.